Olá a todos! Estamos aqui novamente numa sexta-feira, às 6h53, onde nós vamos tratar de mais um assunto para trazer consciência cada vez mais a vocês do que significa dar sentido à vida, do que significa ter propósito, do que significa traçar objetivos que o desafiem a buscar este propósito. Tudo isto é chave para que você tenha uma vida que o leve à abundância. Você vai crescer e muito em seu desenvolvimento e poderá então estar tendo uma visão de vida totalmente diferente, se transformando nesta era da intuição, onde o nosso contato, a nossa conexão com o Criador é fundamental. Fundamental para que a gente abunde, para que a gente prospere. Então, eu sou Jorge Penteado, mentor, e trago sempre a vocês a vontade de dar sentido à vida, porque muitos não têm esta vontade, muitos não têm sequer a ideia do que significa isso. E eu estou divulgando isso toda a semana, várias vezes, através de vários meios, das redes sociais, para que você entenda o que é e coloque esta procura na sua vida de ter sentido. Isto é que nos diferencia dos demais seres. Isto é muito importante. Bem, o tema que escolhi hoje, mais direto, é impossível, né? O tema é como ter uma vida próspera através da inteligência espiritual. Inteligência espiritual que eu venho trazendo a vocês, que pelo lado científico nos trouxe uma série de confirmações através de pesquisas, confirmações estas que nos dão segurança para que a gente possa estar adentrando a este lado espiritual com conhecimento, com compreensão, e não apenas ficar achando que isto deve acontecer ou aquilo, não. Ele é claramente definido a partir do momento que você busca a compreensão. Você vai realmente encontrá-la e você vai então poder dar sentido à sua vida de maneira a realmente estar abundando de maneira crescente, prosperando de maneira crescente. Bem, ouvimos sempre pessoas valorizando o acaso, tipo, o fulano tem muita sorte. O Beltrano nasceu virado para a lua, como se diz. E assim por diante. Eu estou aqui dando às pessoas que estão à minha frente a ideia de que acredito no acaso. Só que isto não é por acaso, mas sim porque poucas pessoas sabem que nós estamos num mundo ordenado, num mundo onde para tudo há respostas. O problema é saber como buscá-las. E você vai poder buscá-las através do momento que você comece a utilizar de sua inteligência espiritual, que, como digo, sempre está disponível toda esta compreensão para que você ative a sua, para que você passe a usar a sua imaginação, para que você saiba como trazer para a sua vida todos aqueles insights que o Criador está conectado com você, te passa, para que você tenha pensamentos que deles saiam frequências positivas, altas, para que você realmente possa viver a vida sem transtornos. Na realidade, sempre haverá determinadas circunstâncias a tratar, mas você precisa saber como olhar para elas, enfrentá-las e achar de que maneira contorná-las. Isto é normal, isto faz parte da vida de todo o ser humano. Então, o acaso não existe. Guarde bem isto. Não há nada que aconteça por acaso aqui na Terra, entre nós, seres humanos que a habitamos. Que fique bem claro isto. Estudos do século passado já nos revelavam muito
sobre o porquê algumas pessoas sempre obtinham sucesso. E nós não podemos desprezar estes estudos. Eu até quero chamar a atenção aqui de um dos caminhos que provocou com que isso fosse melhor trabalhado. Logo depois da recessão nos Estados Unidos, uma pessoa chamada Andrew Carnegie, após amealhar uma fortuna, mesmo depois da recessão. Por quê? Porque não parou, porque teve objetivos, teve ideias, implementou as ideias. Não ficou simplesmente naquele âmbito do, eu poderia fazer isso. Não, eu fiz isso. Então, Andrew, ele amealhou uma fortuna enorme durante sua vida. E chegou num determinado momento que ele contou a uma outra pessoa da época, Napoleão Hill, como a vida dele ficou tão abundante, como ele teve tanto sucesso na vida. Devo deixar claro para vocês aqui que abundância, prosperidade, não significa dinheiro apenas. O dinheiro é necessário, todos nós precisamos, a riqueza é necessária, mas tem muito mais a ser observado. Uma pessoa abundante goza de boa saúde. Uma pessoa abundante, ela sabe ser totalmente diplomata com as demais que estão ao lado delas, no quesito em que você as considera para valer e considera como seres humanos iguais a você. Isso é muito importante. E assim vai. São várias áreas que a abundância vai trazer a você resultados que você não tem até o momento em que não estiver harmonizado com o universo, que não estiver buscando o propósito. Isso tem que ficar claro para você de uma vez por todas. Bem, o Andrew então contratou o Napoleão Hill lá pelos idos de 1920 alguma coisa e fez com que ele, Napoleão Hill, tivesse o interesse e compactou com ele que estudaria pessoas de sucesso, assim como ele, para saber qual seria o denominador comum entre eles. O que entre estas pessoas de sucesso é comum? Por que estas pessoas têm sucesso? Sabemos que não há acaso. Existe algo entre eles que todos praticaram ou que todos praticam na atualidade que o levam a ter sucesso. Mas naquela época, Napoleão Hill, durante 25 anos, não é da noite para o dia, ele estudou mais de 500 pessoas consideradas pessoas de sucesso durante 25 anos. É um trabalho árduo, mas levou a uma série de conclusões que ele acabou publicando num livro chamado Pense e Enriqueça, que é um best-seller mundial. Foi para o mercado em agosto de 1937 e até hoje está entre os livros mais vendidos no mundo. Na realidade, hoje ocupa a 11ª posição em vendas, mais de 70 milhões de exemplares. Você vê, nós estamos falando de algo que é preocupação já de muito tempo, mas uma pesquisa tão apurada como essa já tem tem praticamente 100 anos hoje em relação ao nosso ponto em que nos encontramos, né? Praticamente 100 anos. Esse livro, ele é muito lido por todas as pessoas que buscam prosperidade e muitas delas conseguem tirar dele os insights necessários. Coisas saem das páginas do livro e chamam a atenção. E é aí que as pessoas se direcionam para que possam buscar o que querem, possam buscar a concretização de seus objetivos. Bem, nós precisamos entender de onde viemos. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber por que estamos aqui. E é a partir disto, ele trata muito disto no livro,
aplicar a ciência no nosso dia a dia, mas de maneira consciente. Eu preciso buscar compreender a ciência, para que eu possa, então, de uma maneira consciente, estar dando os passos que me levarão ao propósito, o propósito de servir e servir cada vez mais. Isto é chave, isto é necessário para que a gente avance em crescimento constante e progressivo, até o último suspiro de nossas vidas. Isto é realmente importante. Você precisa usar do que a ciência te dá como suporte e começar a trabalhar para ter de fato objetivos em sua vida. Mais especificamente para o nosso caso, o destaque está no desenvolvimento das inteligências. Como as inteligências se comportaram durante o tempo. Nós sempre estamos aqui falando sobre a intelectual, que foi a primeira aceita pelo homem e que durante praticamente um século o norteou, como sendo uma pessoa com um intelecto desenvolvido ou não. Mas durante esse tempo, nós não sabíamos, ou a ciência não comprovava ainda, que tanto a emocional, que veio quase um século depois da intelectual, falamos de inteligências aqui, ela também tinha um fator preponderante nos resultados que você pode obter na vida. E mais recentemente, a partir do início deste século, nós tivemos a comprovação pela ciência da inteligência espiritual, a inteligência que vai na nossa essência. Nós somos espíritos, o nosso Criador, o nosso Pai, é o Espírito Supremo. Ele não tem como nós um corpo, ele não tem como nós uma mente. Ele é energia pura, vibrante. E o Senhor, o Criador, ele está em contato conosco permanentemente. Nós temos no nosso DNA o Criador em nós. Nós temos o Criador dentro de nós. E nós precisamos saber como utilizar estas coisas para que a gente, de fato, dê sentido à vida, para que a gente, de fato, busque o propósito neste nível de servir cada vez e cada vez mais. Pois nós somos parte de um todo. E como parte deste todo, eu tenho que estar harmonizado com ele para que eu possa estar trazendo os resultados para os quais eu fui projetado, digamos assim. Isto é muito importante que você conheça. E isto é o servir e servir cada vez mais. Todos nós poderemos servir de várias maneiras. Eu tenho alguns dons dados pelo próprio Criador, que é o do ensino, de levar a aprendizagem às pessoas. Outras podem ter outros meios. Na verdade, não existem duas pessoas exatamente iguais com os mesmos dons. O que você precisa é fazer como o dom diz, aquilo que está em você, para que você obtenha estes objetivos. Você tem que escolher aquilo que lhe dá prazer em fazer, para que você se mantenha sempre no caminho da busca do que nós chamamos do propósito universal, que é o de todos, servir cada vez mais. Parece até que eu insisto muito nisso, mas isto é a base de todo este processo. E isto hoje nos tem bastante respaldo através da inteligência espiritual de que nós estamos tratando aqui. Bom, então como eu posso trabalhar esta questão? Então, do meu ponto de vista, não há nada mais comprovadamente seguro do que o uso desses conhecimentos que nos levam à compreensão advindos da inteligência espiritual. Mas, vamos lá. Vamos tratar aqui de agora alguns exemplos sobre pessoas que tiveram sucesso e que conseguiram ter uma vida que, digamos assim, foi pautada por um crescimento constante e progressivo,
né? Nós vamos ver pessoas do passado, para que vocês entendam que isso não é nada novo, e também alguma coisa em que nós vamos nos relacionar a pessoas que estão presentes entre nós ainda. Bom, a ciência, ela reconhece a imaginação que leva a pensamentos, pensamentos que irão juntamente com a intuição, que nos permite a conexão com o Criador através de insights, né? Nós só co-criamos, Criador é único, é um, né? Nos levar para objetivos que vão me direcionar ao propósito da vida. Então, vamos ver alguns casos de destaque. Utilizando a própria pesquisa feita por Napoleon Hill, nós vamos ver aqui 3 nomes que vocês devem reconhecer a partir do momento que eu os trago. Primeiro deles, Henry Ford. Quem foi Henry Ford? Henry Ford foi o homem que verificou, através de todos os seus estudos e de toda a intuição que recebeu, que ele poderia fazer com que o automóvel, o carro, ele pudesse ser colocado à disposição de muito mais pessoas do que apenas daquelas que tinham muitos recursos financeiros. Então ele criou todo um processo de fabricação, ele simplificou isso e ele conseguiu, no desenvolver isso, empregar milhares de pessoas, muita gente. Então ele estava servindo em função de algo que ele via para o futuro, que era necessário para o deslocamento dos homens, assim como também estava empregando, trazendo empregos na época, pós-recessão, para que pessoas voltassem a ter dignidade. Este é um homem de sucesso, este é um homem que não desprezou nada. O mesmo aconteceu com King Gillette. Gillette é até um termo que você está acostumado até hoje, porque é o sobrenome do homem que inventou a lâmina de barbear. Na verdade, você fala, eu vou comprar uma Gillette, mas as marcas são várias. Este é o fundador. Ele facilitou a vida das pessoas na época que precisavam estar sempre melhor apresentados e também para uma série de outras coisas. Ele trouxe para a comunidade da época muito com relação ao desenvolvimento da lâmina de barbear. Lâmina de barbear, que você sabe, não é utilizada apenas para barbear, né? Ela pode ser utilizada para uma série de cortes que na época de precisão precisavam ser feitos, ou finos que precisavam ser feitos, e não havia recurso, apenas com os bisturis, enfim, ferramentas mais sofisticadas da medicina, que custavam muitas vezes caro demais, e as pessoas não tinham acesso. Então, King Gillette, o, digamos assim, inventor da lâmina de barbear, foi um destes homens, assim como Henry Ford, em outra dimensão. E veja bem, com outro dom sendo estipulado, né? O dom em que ele viu, recebeu o insight que foi voltado a esse processo das lâminas. Diferentemente de Henry Ford, que foi algo que ele buscou e se voltou a atender o deslocamento em massa. Ainda colocaria uma terceira pessoa aqui, que vocês também devem conhecer, que é Alexander Graham Bell. É o inventor do telefone, é dito como o inventor do telefone. Havia necessidade de comunicação entre as pessoas e quase tudo levava muito tempo com relação à comunicação. Ele inventou, então, o telefone. Para quê? Para facilitar a vida de uma série de pessoas. E a partir do momento que inventa e implementa, é necessário empregar pessoas para que isto seja operacionalizado. Então, este é um dos outros nomes do passado que eu fiz questão de trazer aqui. Existem muitos outros, mas muitos outros mesmo. E vocês podem, se olharem este livro que eu citei de Napoleon Hill, né?
enxergar ali pelo menos mais 60 pessoas que tiveram uma vida voltada ao sentido, uma vida levada a servir e servir cada vez mais. Bem, gostaria de destacar também alguns nomes, 3 pelo menos, de pessoas que se encontram ainda entre nós e possuem as maiores fortunas no mundo. Essas fortunas, elas não estão com eles por acaso. Elas estão com eles em função da sua dedicação ao propósito de servir e servir cada vez mais. O homem que mais se destaca hoje no mundo chama-se Jeff Bezos. Ele é digamos assim, a pessoa que idealizou a Amazon, a maior distribuidora de produtos e serviços no mundo, com toda uma garantia para que os adquirentes, as pessoas que usem dos serviços dele, estejam protegidos contra os produtores. Porque muitas coisas acontecem, ainda há muitos fraudadores, há muita corrupção. E esta pessoa, Jeff Bezos, criou todo um sistema onde você tem a garantia e você vai receber o produto que você quer, exatamente como você quer. Dentro da Amazon, você encontra hoje de pasta de dentes, né? Ou qualquer outro produto de tamanho mínimo, ou escovas de dente, pentes de cabelo. Você pode encontrar, a partir disso, até aviões. Aviões, que são verdadeiras fortunas, que ele vende e garante a entrega. Isto é muito interessante. Não é à toa que ele, ao empregar várias pessoas e estimular vários, vamos dizer assim, desenvolvedores de produtos, de ideias, né? Empreendedores, como se diz, ele está colocando cada vez mais estas pessoas dando sentido às suas vidas. Essas pessoas vão buscar em cima de um produto, vão buscar através de serviços e estar prestando cada vez mais serviços aos demais. É como eu digo, são parte de um todo e precisam estar harmonizados com este todo e estar voltados para que as coisas que nós fomos previstos para fazer sejam feitas. E o que é isto? É servir cada vez mais. Cada um escolhe o seu caminho, mas é através dos objetivos que traça, fazendo o que gosta nestes caminhos, é que atinge o que nós chamamos de abundância, de prosperidade na vida. A segunda pessoa que eu citaria dos dias atuais é Elon Musk. Elon Musk é uma pessoa que hoje diversificou de tal maneira, está presente em coisas assim incríveis. Ele começou trabalhando com o projeto que nós chamamos de PayPal, que é um sistema em que você pode fazer aquisição via internet do que você desejar com toda a segurança. É um dos mais utilizados no mundo. Ele é o idealizador disto. Ele fez com que isso fosse promulgado, divulgado e hoje é, como eu digo, mais utilizado para compra e venda via internet. Ele é o idealizador da Tesla Motor, os carros de altíssima performance e que são muito cobiçados no mundo. Vem muito dos projetos que ele idealizou. Ele está envolvido em experiências espaciais, ele está envolvido numa série de coisas. Agora, como isso aí pode ser por acaso? Não tem nada de acaso nisto, como nós estávamos discutindo no início desta live. O que existe aqui é uma pessoa se dedicando a servir, querendo colocar a você uma maneira de adquirir em qualquer lugar do mundo aquilo que você deseja e receber na sua casa, de maneira segura. Você não vai pôr o seu dinheiro na dúvida, você vai utilizar um sistema que só depois que você recebeu, que por sinal é um dos sistemas utilizados pela Amazon, né, para garantir que você pagou e recebeu antes de liberar ao produtor, ao empreendedor que elaborou o produto ou o serviço que você está adquirindo. Bem,
Citaria ainda mais uma pessoa que todos conhecem, que é Bill Gates. Bill Gates também, não por acaso, acabou fazendo com que a Microsoft chegasse no ponto que chegou. Trouxe a possibilidade de que muitos seres na face da Terra possam ter o seu computador pessoal na sua casa. Eu estou aqui utilizando um, né? E de muita valia para nós isto. E isso faz com que ele esteja dando as condições às pessoas para que evoluam, para que tenham esta ferramenta, e particularmente a Microsoft é voltada ao sistema operacional por trás, né, do Windows, que faz com que você possa ter segurança no que está fazendo. Então ele prestou um serviço, ele também está empregando muitas pessoas. Todos eles têm em comum uma coisa: todos eles não estão pura e simplesmente olhando para o umbigo deles. Eles estão olhando para o todo, o tempo todo. Isso é fundamental. De todos estes que eu citei aqui, nós estamos falando de Henry Ford, do passado, King Gillette, do passado, Alexander Graham Bell, que inventou o telefone, os atuais, o Jeff Bezos, da Amazon, Elon Musk, da Tesla, da PayPal, de experiências espaciais, Bill Gates, com a Microsoft e mais uma série de outras iniciativas, estão sempre apoiando o todo, estão sempre buscando melhorar as condições para que pessoas também, assim como eles, possam enxergar os caminhos que as levarão a ter abundância, a ter prosperidade em suas vidas. Todos eles partem da imaginação, partem de pensamentos e buscam os insights do Criador para que estejam sempre colaborando com o todo. Isto é fundamental. Todos eles reconhecem que realmente são necessários para que coisas se desenvolvam e estão sempre desenvolvendo novidades e trazendo cada vez mais a oportunidade para pessoas que não têm a visão que eles têm, passem a tê-la, dão condições para que eles também possam crescer constante e progressivamente na busca do propósito. Ou seja, não canso de repetir, servir e servir cada vez mais. Nós somos seres colaborativos. Não deve haver competição entre nós. Não há sentido nisso, porque toda vez que você compete, você tira o seu foco do propósito que é de servir e servir cada vez mais e entra numa rixa, numa luta que não tem nada a ver com isto. Nós precisamos cada vez mais colaborar, sempre colaborar. Para não dizer que a competição não existe, existe sim, dentro de você. No seu interior, a competição, ela é necessária, porque senão você não consegue medir o seu crescimento. Você tem que competir cada vez mais com você mesmo e com mais ninguém. Com o restante é colaborar. Simples, é simples assim, é colaborar o tempo todo. Não faça competições para arrasar o seu competidor, como se diz aí no marketing em geral. Não existe isso. Se eu não sou bom o suficiente em alguma coisa, é porque eu tenho outra coisa para ser muito bom, ter excelência e também ser buscado para complementar projetos de outros. Eu preciso fazer o que gosto, dar todo o foco nas coisas que gosto. É dessa maneira que eu vou ter excelência. É dessa maneira que eu vou ser procurado para colaborar com o todo. Competir? Não. Se você é uma pessoa altamente competitiva, fora de você, no seu exterior, olha, você vai brigar muito na vida. Você vai lutar muito na vida para buscar resultados. É a colaboração que faz com que você cresça, que faz com que a abundância venha para a sua vida, que a sua vida passe a ter sentido e sempre
no servir, servir cada vez mais. Bem, mesmo assim, muitos, e eu vejo isso dia a dia, não cansam de estar dizendo: ideias eu não tenho recursos para investir, por isso não tenho abundância na minha vida. Na realidade, o que você entende por recursos? Recursos, eles não estão limitados aos financeiros ou a riquezas materiais. Recursos podem ser pura e simplesmente a sua imaginação. Isto é um recurso que você despreza, o seu tempo, a sua dedicação a algo. Não jogue fora. A maioria destas pessoas que eu citei não vieram de grandes famílias com grandes heranças. Não. Eles usaram da imaginação e usam da imaginação. E é por isso que tem destaque. Então, essa conversa de dizer que não tem recurso não cabe. Não cabe. É impressionante como a grande maioria da população na Terra hoje diz que mas eu fui uma pessoa que não tive sorte na vida, nasci no lugar errado, eu não tenho recurso algum para poder prosperar. Tudo conversa fiada. Nós somos seres e somos diferenciados porque temos atributos dados pelo Criador que envolvem a imaginação, que envolvem o raciocínio, que envolvem o controle até do emocional que você aporta em todos os seus raciocínios. Eles liberarão para você o caminho da abundância em crescimento, da prosperidade em crescimento. E isto é interligado fortemente com o seu servir a todos. A lei universal diz que primeiro precisamos dar, para depois receber. Mas receberemos mais do que damos. E ao dar o que recebemos com um pouco a mais, receberemos ainda mais. Isso gera o fluxo da abundância. Esse dar é, como eu digo, pode ser a sua ideia, pode ser o seu tempo, pode ser o que for. Não necessariamente você tem que ligar dar com a parte relativa às finanças ou às riquezas materiais. Também tem pessoas que têm isso e podem dar isso. Destas pessoas que citamos hoje, Bill Gates, o Jeff Bezos, o próprio Musk, todos eles estão dando também isto, riquezas, estão aportando recursos financeiros em grandes projetos. Mas eles não começaram assim. Eles começaram com o seu projeto de vida. Eles começaram a servir da maneira que podiam, usando o quê? De sua imaginação, dos seus pensamentos para atrair as coisas que queriam, de raciocínios bem elaborados, que fizeram com que emoções boas, que elevassem a sua frequência de vibração no dia a dia, ou sustentasse na busca e na concretização do que desejavam. Isso é muito, mas muito importante para que você entenda o que eu estou falando. Bem, então ficar olhando para a vida que está ali passando e não ter consciência de que está cheio de recursos disponíveis, inclusive em você. O próprio Criador, o poder que você tem de imaginar, o poder que você tem de raciocinar, de se conectar com Ele, cocriar coisas, entender coisas e trazer para o mundo. Isto é um fator assim relevante para que você possa crescer. Então, ficar olhando a vida passar e não ter consciência de recursos disponíveis no universo não é o caminho que você deve usar para querer prosperar. Você tem que se mexer, você tem que se desafiar, você tem que lançar mão dos recursos que estão disponíveis para você. É isso que fará com que você se alavanque e passe através do servir e servir cada vez mais para também estar crescendo com relação a ser abundante,
a estar prosperando cada vez mais. Uma é decorrência da outra. Que fique claro isto para você. Então, a maneira que nós precisamos fazer é deixar para trás a nossa ignorância, não querer a compreensão de como essas coisas funcionam. E precisamos passar imediatamente a ativar a nossa inteligência espiritual, porque ela nos permite organizar a nossa vida através do dar sentido à vida, do buscar o propósito, que nós faremos através de objetivos. Como o propósito é algo que você nunca chegará no absoluto dele. Ah, cheguei aqui, acabei, eu não tenho mais o que servir. Não, sempre terá. Você vai avançar sempre na busca deste propósito. Como é difícil para as pessoas às vezes imaginarem isso, nós criamos o que nós chamamos de objetivos. Objetivos que farão com que cada vez que você atinja um deles, você possa se sentir confortável com relação a de que está na direção e no sentido do propósito. Então você vai concretizar durante a sua vida muitos objetivos. E eles devem estar sempre na direção e no sentido do propósito. É desenvolvendo este raciocínio, é reconhecendo o Criador, é sabendo quem você é sabendo o que você está fazendo aqui. É que você vai poder buscar a prosperidade e a abundância. É assim que funciona. É tão tranquilo quanto. Agora, gostaria de dizer a vocês, o que a gente precisa para começar a trabalhar esse contexto? É simples demais também. É querer. A partir do momento que você quer, que você foca, você vai obter. Por quê? Você vai pegar a sua mente, direcionar e imaginar coisas que você queira, vai pensar em obtê-las, vai criar um conforto de ter as emoções corretas sendo colocado nos seus raciocínios para poder concretizar as coisas que você quer. Não é à toa que muitos dizem que querer é poder. De fato é, só que muitos querem, mas não pagam o preço. Pagar preço aqui uma vez mais eu deixo claro. É se dedicar, é focar. Não é colocar dinheiro só no negócio, não. Não é só colocar recursos materiais. Eu não estou aqui para simplesmente querer colocar para você, vender para você uma ideia que não seja uma ideia que você possa implementar. Você precisa estar consciente de que isto é crescente, que isso é constante e que isso é progressivo. Você tem que começar a usar o processo que vai te levar a servir e servir cada vez mais. E é desta maneira que você também estará no processo de crescer em abundância cada vez mais. Como eu disse, existe um fluxo. Eu dou, recebo mais. Não vou repetir aqui novamente, mas é importante que você entenda que você tem que estar neste fluxo harmonizado com o universo. O crescer é o que o universo está fazendo, ele está se expandindo cada vez mais. E nós temos que estar exatamente na mesma frequência de vibração para que a gente possa estar acompanhando esta expansibilidade do universo. O universo é o Criador. A soma de tudo que é no universo é a energia infinita, é onde tudo começou, segundo a ciência, com o Big Bang, segundo a religião, através do poder da palavra do Criador. Bem, é isto que eu tinha para hoje. Eu quero também deixar aqui hoje para vocês que queiram compartilhar mais conteúdo sobre este assunto, que se inscreva nas minhas redes sociais, para que eu possa estar enviando conteúdo para vocês, se assim vocês desejarem. E isso tudo eu estou fazendo porque eu estou buscando o propósito através exatamente do levar o conhecimento de uma série de coisas
que muitas pessoas hoje em dia às vezes ignoram, ou seja, nunca tiveram a possibilidade de saber até que existem, né? E outras vezes conhecem, mas não despertou ainda para ativar a sua inteligência espiritual. Então eu estou colocando na bio do Instagram, bem como na página, na capa da página do Facebook, links para que você, se desejar receber os nossos conteúdos, se inscrevam ali. Semanalmente eu estarei enviando algo para vocês, ou via e-mail, ou via WhatsApp. Basta fazer a inscrição e vocês poderão estar recebendo uma série de assuntos e coisas que eu não consigo às vezes passar para todos, porque aqui na live é um tempo bem definido e as pessoas, depois que o tempo passa, geralmente não vão mais atrás. Mas eu posso estar refrescando a memória de vocês o tempo inteiro. E assim eu estou propondo. Aos que desejarem, se inscrevam. É muito simples e você vai poder receber conteúdo sobre tudo isso que eu estou falando aqui. É isto hoje, pessoal. Vamos lá e um excelente final de semana abençoado para todos vocês. Ativem a sua inteligência espiritual.